Olá, bem-vindo a mais uma transmissão dos 32 dias de jornada na presença de Deus. Essa jornada espiritual é uma idealização da Igreja Adventista aqui no norte do Pará. E nesta edição nós estamos estudando todos os dias o livro Grande Conflito. Mas antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu te convido para fazer uma oração. Vamos orar? Bom dia! Hoje nós estamos aqui para estudar o capítulo 15 e 16 deste grande livro, O Grande Conflito. Eu convido você a fazer essa oração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós vamos estudar agora o capítulo 15 e 16, que fala que algumas nações aceitaram a reforma e outras não. Por favor, Senhor, que o Espírito Santo nos guie à verdade e que quando conhecermos a verdade, entendermos a verdade, aceitemos ela para nós mesmos. Nos abençoe no estudo, nos abençoe na nossa vida. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amigos, hoje nós estaremos estudando os capítulos 15 e 16 do livro Grande Conflito. E se você está assistindo essa live pela primeira vez, na descrição desse vídeo você encontra mais informações sobre o Grande Conflito e também um link para você poder fazer o download do livro em PDF, compartilhar com quem você quiser e ler também aonde você quiser. Antes do estudo do dia, nós vamos agora de participações especiais e abraços também para quem está aqui com a gente todos os dias. Hoje, o abraço especial é para o Distrito de Bragança 2, liderado pelo pastor Rafael Mariana. Um abraço para todos vocês de Bragança, tá bom? É um prazer estar com vocês aqui. Comentem aí no YouTube o que vocês estão achando dessa jornada, de onde vocês estão nos assistindo, qual a igreja que vocês frequentam, porque a gente quer conhecer você. Tem mais abraços especiais aqui e também agora eu vou ler recado especial para os nossos amigos que estão comentando com a gente no YouTube. Ivanice Andrade, ela falou o seguinte: muito interessante estudar o Grande Conflito. Muito bom ter você aqui com a gente, Ivanice. A Aparecida de Fátima falou que está participando de Assis, São Paulo. Um abraço para você, Aparecida. Continua com a gente aqui até o dia 5 de abril. Nós estaremos aqui todos os dias estudando o Grande Conflito. Obrigada a todos vocês pela participação. Obrigada a todos vocês pela participação. É um prazer ter todos vocês aqui no estudo com a gente. Continuem comentando e interagindo com a gente no YouTube. Amanhã a gente volta com mais participações especiais. Agora nós vamos estudar os capítulos 15 e 16 do Grande Conflito. Bom dia, Thalia. Bom dia para você que nos ouve, que nos acompanha no projeto especial que nós estamos desenvolvendo aqui na Associação Norte do Pará, que é desenvolvimento do livro do Grande Conflito, muito eficiente, um livro pelo qual Deus estará usando para atingir você e a mim, e principalmente aqueles que no Impacto Esperança você dará como presente esse livro para que possa estimular a ler e a salvar. Queridos, nós estamos no 8º dia e nesse dia nós iremos falar sobre a revolução. Existem revoluções boas e revoluções positivas. Nesse caso, nós vamos falar de uma que não foi muito legal, que aconteceu no século XVIII em um país chamado França. Na França aconteceu algo muito triste, complicado, que foi uma guerra contra a Bíblia. Essa revolução que nós vamos falar. E eu vou ser fidedigno ao texto em alguns momentos e à Bíblia. Então, o seu servo, pastor Luiz, irá usar algumas falas lidas para que possa ser de uma maneira mais direta aproveitada esse texto nesse livro maravilhoso. A Bíblia ela foi proibida de uma maneira muito dura a ser usada na França. Para você ter uma ideia, toda aquela pessoa que lia a Bíblia, depois que ela foi proibida, a pessoa era morta, era torturada, era martirizada, era maltratada, era enforcada. Foi também um período sombrio nesse mesmo país, um período que foi conhecido como um período muito adverso e triste para a nação francesa e para toda a história que nós conhecemos hoje nesse aspecto. Embora alguns professassem a Bíblia como a Igreja de Roma, eles queriam manter as Escrituras trancadas em uma língua desconhecida, escondida do povo, sob o domínio deles, como Igreja Católica. E através disso, e depois disso, desse entendimento,
que ocorreu essa grande revolução, quando a Roma, ela quis manipular o uso da Bíblia. Veja, e quando foi que isso aconteceu? Aconteceu em 1793, um marco muito complicado politicamente falando, mas aconteceu. E foi registrado um único país até o dia de hoje que fez no mundo um decreto da Assembleia Legislativa que declara que Deus não existe. Isso aconteceu em 1793, na França. E depois de todo esse movimento político e estratégico de Roma, foi provocado um grande... E assim, eu estou aqui olhando para o livro, para você depois acompanhar na sua leitura particular e pessoal. Foi provocada uma grande revolução, e essa revolução teve um nome, chamado o Massacre de São Bartolomeu. O Massacre de São Bartolomeu. Esse massacre de São Bartolomeu, milhares de pessoas morreram. Veja, acompanha com o pastor Luiz, depois com carinho você perceba na sua leitura e na sua reflexão. Foi um massacre estratégico, planejado, e esse estratégico e planejado massacre, ele começou na cabeça de Roma. Veja o que eles fizeram. Eles conversaram com o rei da época, e o rei assinou e determinou esse massacre, que depois de uma determinada noite, do bater do sino da meia-noite, todo o protestante, a despeito de tamanho, idade, a despeito de ser velho, novo, como eu falei, relacionado à idade, criança, pobre, rico, magro, alto, ele seria morto. E assim aconteceu. O rei assinou, o sino bateu, depois da meia-noite do dia combinado, e mais de 7 dias direto, consecutivos, não só em Paris, mas em todas as cidades que tinham um protestante, alguém que era tido como cristão, eles foram arrastados para o meio das ruas, foram esquartejados, foram maltratados, foram mortos, enforcados, e foi assim uma triste de falar, e eu demoro até em citar, porque de fato o pastor Luiz, ele engasga com esse tipo de sensação e de emoção que eu estou sentindo com relação ao livro e à história. Foi tão triste que mais de 70 pessoas morreram durante uma semana. 70 mil pessoas morreram. Desse jeito, simplesmente porque era um protestante ou um cristão. Entende? E depois desse tempo, o espírito que conduziu o massacre de São Bartolomeu também foi o mesmo que conduziu as cenas dessa revolução. O poder de Roma tomou conta dentro da estratégia política. A Bíblia era confiscada e era queimada em público. Todo ou qualquer tipo de culto foi proibido. Na onde isso? Na França. Toda forma de culto religioso, sem exceção. A petulância era tão grande que alguns diziam: Deus, se tu existe, vinga teu nome. Duro, muito duro. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, e eu queria contribuir com a leitura da Bíblia. Tem um negócio bastante interessante, um texto provocante, e eu queria contribuir com você nessa leitura agora. É simples, mas ela é importante. Diz assim, está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Ele, todavia, não irá avante, porque a sua insensatez será a todo evidente, como também aconteceu com aqueles ou daqueles. O que a Bíblia quer dizer, Timóteo? Que a despeito de toda essa problemática, todas essas mortes e esse massacre, não vai avante. Por que não foi avante? Porque todo o contexto histórico, e é claro, e começa no capítulo, que é dito, quando nós desprezamos o Espírito de Deus, e quando ele é removido do povo,
a morte acontece, a desgraça acontece, porque o inimigo toma posse. O inimigo tem a estratégia dele, você sabe. E por essa estratégia, ele tenta atingir a mim e a você. E ele conseguiu atingir a França. Mas depois tem outro capítulo bastante interessante, que é o capítulo 16, que fala sobre a América. E aconteceu tudo que tinha acontecido na França, e dentro desse tempo, de séculos, aproximadamente 250 anos, as pessoas começaram a fugir da França. E a perseguição e o exílio abriu o caminho para a liberdade. Para que lugar? Nós estamos falando no capítulo 16 para a América, para os Estados Unidos. E o desejo da liberdade de consciência está lá na página 126, diz que inspirou os peregrinos a atravessar os mares. Por questão de fuga. E na declaração do documento de liberdade dos Estados Unidos, porque muitos fugiram da França, e não só de lá e de outros lugares, diz que a Declaração da Independência norte-americana afirma que defendemos a verdade e a verdade deve ser evidente. E eles, nesse processo de declaração, disseram que não ia contra nenhum tipo de religião, nenhum tipo de pensamento, porque a consciência não deveria ser violada. E não devemos erradicar Deus do nosso coração. E nesse desenvolvimento do capítulo 16, bem simples e mais curto, foi colocado que a América serviu de abrigo. E aí nós entendemos hoje porque os Estados Unidos, de fato, como base, como sede, é um país protestante. Mas veja, as igrejas protestantes também cometeram um erro. Qual foi? Eles reverenciaram as opiniões humanas também. Então caíram num fracasso. Usar o Evangelho como uma forma de oprimir não é algo legal. Não foi na França e não vai ser em lugar nenhum. O princípio do Evangelho, ele deve ser usado como uma forma educativa. Eu e você, como ser humano, entendemos que o grande conflito está às portas. Estamos contextualizando esse livro para que eu e você possamos aprender, estarmos juntos, preparados para quando o grande conflito acontecer, estarmos mais ligados com Deus, mais perto do céu. Vamos fazer uma breve oração. Pai eterno, muito obrigado pela graça e a misericórdia e o entendimento da bênção da leitura desse livro. Fica conosco e com todo aquele que nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Você acabou de conferir o estudo do dia dos capítulos 15 e 16 do livro Grande Conflito. Continua com a gente, estamos nas redes sociais, Instagram, @Adventistas Norte Pará e Facebook Adventistas Norte Pará. Amanhã voltamos pontualmente a partir das 5h30 para mais um dia de estudos aqui no YouTube Adventistas Norte Pará. Foi um prazer estar com você aqui hoje e até amanhã. Surgiu de Deus, embora não pareça, embora a gente se esqueça, das santas mãos de Deus viemos e para lá nós voltaremos. O mundo é sorrateiro, cruel e mau, se opõe ao reino que é eterno, instala o caos, quebranta os mandamentos, desfaz da lei que é santa e pura, pois troca o certo pelo errado, coloca tudo no avesso. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar, a natureza está clamando, a criação
oração pras minhas quedas.